Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se nos seguintes textos bíblicos: Atos 13, de 45 a 52 e 14, de 1 a 20, e corresponde à semana 17 do Guia Devocional no livro de Atos dos Apóstolos, cujo título é Viagens Missionárias de Paulo, de Antioquia da Pisídia a Derbe, parte 2. Vamos à leitura dos textos bíblicos. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo estava dizendo. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios. Pois assim o Senhor nos ordenou: eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região, mas os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Eles sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus que se tinham recusado a crer incitaram os gentios e irritaram-lhes os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus com seus líderes para maltratá-los e apedrejá-los. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Em Listra, havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamaram Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhe sacrifícios. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo as boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. O texto lido é continuação dos fatos sobre os quais refletimos na semana anterior. Paulo e Barnabé foram convidados a pregar novamente no sábado seguinte, na sinagoga de Antioquia da Pisídia, em que Paulo proferira seu sermão. Quase toda a cidade reuniu-se para ouvi-los. Desta vez, contudo, a reação não foi amistosa. Alguns judeus tiveram inveja da repercussão da pregação de Paulo e começaram a contradizê-lo. Como consequência, Paulo e Barnabé tomaram a decisão de não mais anunciar o evangelho aos judeus, voltando-se exclusivamente aos gentios. Romanos 9, de 1 a 5 demonstra a intensa preocupação que Paulo exprimia por seus compatriotas, a qual motivava a primazia que dava a eles durante suas missões. A rejeição deliberada à sua mensagem pelos judeus de Antioquia da Pisídia, contudo, assinalou uma inversão nas prioridades de Paulo, que agora passaria a direcionar-se preferencialmente aos gentios. Isso significava não apenas pregar o evangelho primeiro aos gentios de uma cidade a que chegassem, mas também estabelecer comunidades cristãs gentílicas desvinculadas das sinagogas, algo inédito até então.
Paulo enxergou nessa atenção preferencial aos gentios o cumprimento da profecia de Isaías 49:6b, que assim diz: Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. No passado, o profeta Isaías conclamara Israel a não guardar apenas para si as revelações acerca da salvação que Deus lhe confiara, mas a servir como testemunha delas a todas as nações. Em vez disso, os judeus fecharam-se em si mesmos. Dessa forma, o movimento cristão viera para cumprir o que Israel persistentemente recusava-se a fazer. Quando os gentios de Antioquia da Pisídia ouviram que também haviam sido destinados à vida eterna e que a salvação não estava restrita aos judeus, alegraram-se e creram no Evangelho. A partir deste núcleo de novos cristãos, a palavra de Deus se espalhou da cidade para seus arredores, o que certamente envolveu algum período de atividade missionária. Contudo, os judeus influenciaram algumas prosélitas do judaísmo de alta posição e indivíduos de destaque na cidade que expulsaram Paulo e Barnabé daquela região. Os missionários então sacudiram o pó de seus pés e, saindo de Antioquia da Pisídia, dirigiram-se a Icônio. O ato de tirar o pó dos pés era comum entre os judeus, os quais em suas viagens tinham cuidado de não trazer nenhum elemento pagão à Palestina, nem mesmo seu solo, pois não queriam qualquer ligação com aqueles que não adorassem ao verdadeiro Deus. Com essa atitude simbólica, Paulo e Barnabé se eximiram de qualquer responsabilidade com aquela área, que a si mesma condenava-se ao deliberadamente rejeitar o Evangelho. A perseguição, entretanto, não foi suficiente para fazer sucumbir a fé dos convertidos em Antioquia da Pisídia, que perseveravam alegremente por causa da ação do Espírito Santo. Icônio era uma importante cidade da Frígia, região administrativamente ligada à província romana da Galácia. Embora anteriormente declarando-se livres para ministrar exclusivamente aos gentios, na prática, o grande anelo de Paulo e Barnabé para que outros judeus conhecessem a Jesus os fez momentaneamente retroceder, repetindo sua maneira usual de atuação ao irem primeiramente à sinagoga da cidade. Eles passaram bastante tempo em Icônio, pregando o Evangelho e efetuando feitos miraculosos. Entretanto, assim como em Antioquia da Pisídia, os judeus de Icônio incitaram a discórdia contra os missionários. A cidade ficou dividida, formando-se uma conspiração de judeus e alguns gentios para apedrejá-los, a qual foi descoberta por Paulo e Barnabé, que então fugiram para a região da Licaônia, mais precisamente as cidades de Listra e Derbe, onde continuaram anunciando o Evangelho. A Licaônia correspondia à região sul-central da Ásia Menor, situada ao norte dos Montes Taurus. Era uma área mais selvagem e menos civilizada e com pouquíssima presença judaica. Embora Atos 16, de 1-4 mencione a existência de judeus em Listra e Derbe, não há evidências de que tenham sido suficientemente numerosos a ponto de se constituir ali uma sinagoga. Naquela localidade, pois, pela primeira vez, Paulo e Barnabé se viram forçados a cumprir sua resolução de pregar a palavra prioritariamente aos gentios. Além do grande desafio de apresentar a realidade cristã a pagãos não afeitos ao monoteísmo, diferente do que ocorria entre gentios já expostos a uma presença judaica mais relevante, havia barreira linguística, posto que nem todos ali falavam o grego, mas um idioma local, a língua licaônica. Certamente para tal empreitada, Paulo e Barnabé contaram com discípulos provenientes de Antioquia da Pisídia e de Icônio, que se haviam unido à missão, os quais funcionavam como intérpretes. Em Listra, Paulo curou um homem que era paralítico desde o nascimento. Ao ver o que Paulo fizera, seus ouvintes começaram a gritar em dialeto local: "Os deuses desceram até nós em forma humana." Designaram Barnabé como Zeus e a Paulo atribuíram a figura de Hermes. Quando o sacerdote de Zeus começou a preparar bois e coroas de flores para oferecer sacrifícios em honra a Paulo e Barnabé, eles rasgaram suas roupas como manifestação de grande aflição, proferindo o discurso encontrado em Atos 14, de 15-17. Nele, Paulo começa enfatizando que Barnabé e ele não eram deuses, mas seres humanos comuns, tais quais seus ouvintes. A seguir, ele anuncia o Deus vivo, criador de toda a natureza. Tal anúncio tem 3 finalidades. Primeira, combater a idolatria. Paulo ousadamente adjetiva como vã a adoração a deuses a exemplo de Zeus e Hermes, possivelmente apontando para suas estátuas no templo que ficava diante da cidade enquanto falava. Segunda, opor-se ao panteísmo. Distinguindo Deus de sua criação, Paulo também refuta o panteísmo,
que defende a intrínseca identificação entre divindade e universo criado a ponto de reputá-los por uma só coisa. Terceira finalidade, pregar o monoteísmo. O uso do artigo definido para anunciar o Deus vivo pretende contrapô-lo aos inúmeros deuses do panteão grego-romano. A seguir, Paulo prosseguiu dizendo que as obras da natureza comprovam a existência de um Deus criador. É este Deus invisível que envia chuvas, provê colheitas e assegura o sustento, não os falsos deuses a quem os habitantes daquelas cidades adoravam. Mesmo que os povos sem conhecimento de Deus estivessem mergulhados numa espiritualidade que ele desaprova, ele não os deixou sem a provisão dos recursos naturais como manifestação de seu cuidado. Isso é indício de que Deus terá a mesma cautela para julgar atos passados de idolatria como aquele, em virtude do desconhecimento a respeito da verdade daqueles que os praticaram. Mesmo com o discurso de Paulo, foi com dificuldade que Barnabé e ele impediram que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. Uma observação pertinente é que nesta fala Paulo não anunciou a Jesus Cristo. É possível que seu objetivo imediato tenha sido impedir que Barnabé e ele fossem encarados como deuses e que, para tanto, tenha precisado inicialmente contrapor o politeísmo pagão ao monoteísmo. Mas o mais provável é que ele já estivesse anunciando a Jesus Cristo quando proferiu suas palavras ao povo da cidade, antes de curar o deficiente físico. Talvez em virtude do crescimento do cristianismo, mesmo após a expulsão dos missionários de suas cidades, e por terem ouvido falar do sucesso da pregação de Paulo e Barnabé entre os habitantes de Listra e Derbe, alguns judeus de Antioquia da Pisídia e de Icônio foram até a Licaônia e incitaram os nativos a apedrejarem Paulo. Como era costume naquela época, após o apedrejamento, o cadáver do indivíduo executado era levado para fora da cidade para que fosse devorado por cães e outros animais. Dado como morto, Paulo foi arrastado para fora de Listra. Momentos depois, todavia, ele milagrosamente se levantou e então viajou com Barnabé de volta a Derbe no dia seguinte. Aplicação prática. O livro de Atos expõe repetidamente que a perseguição contra os primeiros cristãos foi inicialmente encabeçada pelos judeus. A intolerância religiosa contribuiu para o inevitável rompimento entre cristianismo e judaísmo nos territórios gentílicos, assim como ocorrera na Palestina. Essa ruptura não ocorreu de forma leviana, como acontece hoje em muitas divisões caprichosas dentro do meio evangélico brasileiro, mas contou com diversas tentativas de anunciação do messianato de Jesus Cristo aos judeus por parte dos primeiros cristãos, a exemplo do que lemos aqui com o apóstolo Paulo. Também aprendemos com a passagem bíblica lida acerca da importância da adequação da pregação da palavra a diferentes públicos-alvos, como ocorreu quando os missionários precisaram entender os costumes e a língua dos habitantes de Listra e Derbe. Os discursos do apóstolo Paulo para apresentar o evangelho refletem essa preocupação. Quando se dirige a judeus, ele evoca elementos da história judaica, mas recorre a pontos de ligação com a cultura na qual está inserido quando não há conexão prévia com o monoteísmo dos judeus. Ele mesmo resumiu essa premissa em 1 Coríntios 9, de 19 a 22. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para com os judeus para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Há um versículo dentre aqueles que lemos que merece especial aprofundamento. Em Atos 14:9 está escrito: quando Paulo olhou diretamente para ele, o paralítico desde o seu nascimento, e viu que o homem tinha fé para ser curado. Duas questões saltam a nossos olhos a partir dessa leitura. Primeira, é possível medir a fé de alguém? Sim e não. Apesar de sermos salvos pela fé, a prática de boas obras é uma evidência do quão a sério levamos essa fé. Em certo sentido, portanto, nosso caráter é uma medida de nossa fé. Aqui, estamos falando da fé salvadora, mas não há como medir se alguém tem fé o bastante para receber um milagre. Neste caso, estamos nos referindo ao dom de fé. A julgar pelos resultados inicialmente adversos da missão de Paulo e Barnabé na Licaônia, é bem provável que, enquanto pregava em meio a uma multidão desatenta e voltada à idolatria, Paulo tenha visto naquele deficiente físico a fé salvadora de um coração genuinamente voltado a Deus,
recebendo a direção do Espírito Santo de que ele também dispunha de uma dose extra de fé específica para receber aquele milagre. Segunda questão, curas são diretamente proporcionais à fé do enfermo? Definitivamente não. A realização de sinais sobrenaturais depende inteiramente de Deus, havendo na Bíblia, inclusive, exemplos de indivíduos que foram curados a partir de sua falta de fé, da ausência de gratidão pela cura recebida e até mesmo de não terem solicitado o milagre. Trazendo da mente para o coração. Senhor, quero louvar sua grandiosidade neste pôr do sol majestoso. Os últimos dias têm trazido consigo imagens do céu que se assemelham a verdadeiras pinturas. Na calmaria deste domingo, ouço diferentes cantos de pássaros que logo irão se recolher em suas árvores. Abro a porta da sacada e inspiro profundamente. O ar está bastante quente e seco, mas ainda assim, sinto-me completo ao perceber as incursões de meus pulmões e, com elas, o milagre da vida. Relembro do texto bíblico lido e torna-se impossível não voltar meus olhos da paisagem que vislumbro para o meu eu interior. Cerrando as pálpebras enquanto o contorno das imagens recém-vistas ainda está impressos em tons avermelhados em minhas retinas, volto-me da criação para o Criador, invisível, mas real, como o ar que respiro. Especialmente em tempos de Covid-19, quero sorver de cada instante, agradecer pela existência de uma forma que nunca agradeci e redimensionar minha própria vida à luz de minha permanência neste mundo, enquanto vários indivíduos se vão, abatidos pela doença. Quero deixar para trás toda a confusão política, social e econômica envolvida nesta pandemia, sem, contudo, alienar-me. Para tanto, diante das perguntas geradas pelas notícias mais recentes, ponho meu coração nos princípios de suas sagradas escrituras para obter delas orientação, direção e alento, a fim de que eu possa cumprir a missão que Jesus Cristo me delegou. Que eu não perca de vista as necessidades alheias quando tudo me parece catastrófico nesse momento em que cada um tem de olhar apenas para a sua própria sobrevivência. Assim como os primeiros cristãos, que eu não me deixe abater pelas rejeições, abertas ou veladas, a seu evangelho e continue transmitindo suas verdades àqueles que me rodeiam. Que eu tenha sensibilidade, discernimento e criatividade, concedidos pelo Espírito Santo de Deus, para anunciar sua palavra de acordo com a realidade de vida de meus ouvintes. Em nome de Jesus é que oro agradecido. Amém. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo, leia os textos de Atos 13, 45 a 52 e 14, de 1 a 20, bem como os comentários sobre eles. Segunda-feira, relembre como foi o final da missão de Paulo e Barnabé em Antioquia da Pisídia e quais acontecimentos desenrolaram-se na pregação do Evangelho em Icônio e na Licaônia. Terça-feira, há no texto lido 2 costumes judaicos que foram postos em prática por Paulo e Barnabé. Relembre qual sua origem cultural e seu significado nas circunstâncias das passagens abordadas. Sacudir o pó dos pés, em Atos 13, 51, e rasgar as próprias roupas, em Atos 14, 14. Quarta-feira, sobre o discurso de Paulo de Atos 14, 15 a 17, para esclarecer aos habitantes de Listra que Barnabé e ele não eram manifestações dos deuses Zeus e Hermes, responda: quais os 3 elementos combatidos pelo versículo de Atos 14, 15? Sobre quais aspectos do julgamento divino a fala de Paulo lança a luz? Leia também Romanos 1, 18 a 23 para responder esta pergunta. Quinta-feira, é possível medir a fé de alguém? Curas são diretamente proporcionais à fé do enfermo? Sexta-feira, de que forma prática você pode hoje adequar a transmissão do Evangelho às peculiaridades do público-alvo a que está pregando? Para responder esta pergunta, leia também 1 Coríntios 9, de 19 a 22. E sábado, quais as implicações práticas dos textos de Atos 13, 45 a 52 e 14, de 1 a 20 para a sua vida?